Liderança começa em casa, capítulo 2. Como reconhecer um bebê? A habilidade de reconhecer um bebê ao ver um, mesmo que ele esteja disfarçado com roupas de adulto, é um dos maiores ganhos de se tornar um pai. Perceber que geralmente pessoas muito importantes podem ser muito crianças por dentro muda drasticamente a maneira como você vê o mundo. Talvez quando alguém age de modo infantil no trabalho, pode ser que eu não tenha feito nada. Talvez essa pessoa esteja sendo guiada por sentimentos que não consegue controlar. Se alguém é difícil, pode ser que simplesmente seja assim. Não há motivos para levar isso para o lado pessoal. Porque muitas vezes a gente acha que alguém por ter idade, alguém já ser velho, ter barba, às vezes até ser pai, que a pessoa já tem a maturidade. Mas é necessário a gente saber reconhecer quando a pessoa é uma criança vestida de adulto. Porque muitas vezes os comportamentos que aquela pessoa tem não são pessoais. Muitas vezes não são pessoais em relação a gente. Simplesmente é a maneira como a pessoa ainda enxerga a vida. Para a gente não levar tudo para o lado pessoal. Procure recorrer ao humor. Quando acontecer uma situação, não estressa, pega leve e tenta recorrer ao humor, deixar as coisas mais tranquilas, levar a vida um pouco mais de boa. Faça com que pareça ter sido ideia dele. Cowell diz que no início de sua carreira aprendeu a ficar calado e a escutar, para depois dizer o que pensa sem tentar acomodar nem dominar. Os homens detestam isso. Geralmente eu fazia um comentário que recebia o silêncio como resposta. Segundos depois, o homem dizia a mesma coisa de uma forma levemente diferente e todos comentavam: que bela ideia! Aprendi que poderia fazer o que quisesse se deixasse que eles pensassem que as ideias eram deles. Isso traz à mente um velho ditado atribuído a Harry Truman, de que não existem limites para o que você pode conseguir na vida desde que você não se importe com o que vai levar o crédito. Se quiser que seu filho coma um legume, por exemplo, ofereça alternativas. Você não diz, coma espinafre. Você diz, querido, você prefere espinafre, cenoura ou abobrinha? A criança escolhe, come e pensa que a decisão foi dela desde o começo. Da mesma forma, nunca faça perguntas que permitam diversas respostas, como por exemplo, o que é comer no café da manhã? Abrindo a porta para respostas do tipo, bolo e sorvete. Apenas pergunte, você quer beber leite no copo ou na xícara? Como o Ginotto explica, isso dá à criança a mensagem de que ela não recebe as ordens, mas participa das decisões que moldam a sua vida. Muito top. Mantenha a calma e saiba quais brigas comprar. A calma é sempre o melhor caminho. Naomi Fona contou-me que entrou no estacionamento de uma gravadora e sem querer pegou a vaga de um grande executivo que não tinha educação e achava que era dono de tudo, como da vaga do estacionamento. Ele fez um escândalo enorme, digno de uma criança. Fona disse, então pensei, estou olhando para uma criança de 4 anos, não adianta conversar com ele. Ele precisa de um tempo para se acalmar. Ela evitou reagir e então recebeu uma ligação de desculpas. Não se entre em qualquer bobagem que aparece. Você deve simplesmente manter-se firme, explicar os limites e dizer não. Os pais procuram escolher as brigas nas quais entram, guardando energia para as coisas importantes. Eu lembro que uma vez eu li um livro sobre criação de filhos da Sarah Shiva, que o nome do livro é Onde Foi Que Eu Errei. E nesse livro ela dizia que quando você for dar ordem aos seus filhos, há uma sugestão que ela dava o seguinte: libere tudo. Agora, quando for algo que é para ser não, que seja não. Porque muitas vezes os pais, eles ameaçam, não cumprem o que falam, e isso torna a sua palavra indiscreta diante da criança, diante do adolescente. Então é necessário que o seu sim seja sim e o seu não seja não. O que você puder liberar, que for sim, libere e guarde a sua energia para as coisas que você conta como primordiais, como importantes, como prioridades. Williams disse que a lição mais importante que aprendeu com a criação de filhos é saber quais princípios são importantes o suficiente para serem defendidos cegamente e quando deve ser flexível. Você aprende que não tem o que fazer quando as crianças fazem alguma coisa muito boba. Se você reagir, pode se tornar um idiota. Exato, fazer tempestade em copo d'água. Faça a lição de casa sem desculpas.
Eu fico chocada ao ver como algumas pessoas pensam que poderiam ter meu trabalho ou realizar o meu trabalho sem fazer suas tarefas. No ensino médio, meu filho teve problemas com lições de casa. Duas professoras contaram-me que ele não entregava as lições. Eu tive de explicar a ele que tinha de entregar lições, que não era algo opcional. É bem claro, se a lição é preciso fazê-las. Se é algo que você precisa realizar, então faça. Não deixe para depois. Assuma as responsabilidades e as rédeas da sua vida. Distribua estrelinhas douradas. Independentemente da idade, todo mundo gosta de ser reconhecido por um trabalho bem feito. Ninguém é velho demais nem conceituado demais para valorizar um elogio, um tapinha nas costas ou um agradecimento público pelo desempenho. As pessoas adultas ainda precisam de estrelinhas douradas e de reafirmação de que fizeram um bom trabalho. Se você criou filhos, sabe que precisa reforçar tudo o que diz com frases positivas e carinhosas. É preciso fazer a mesma coisa no ambiente de trabalho. As pessoas trazem suas bagagens do passado e as deixam abertas, liberando amor e ódio que são projetados em seus chefes. Assim como você já sentiu amor e ódio por seus pais. Eles veem os chefes como malvados ou bonzinhos, ou as duas coisas, em momentos diferentes. Pode dizer... E se você já tem filhos, já passou por isso e compreende tudo de uma maneira melhor. Pode dizer frases afirmativas em críticas ou em correções. Por exemplo, este relatório está ótimo, mostra que você pesquisou bastante, mas eu gostaria de saber se você pode acrescentar isso e aquilo, ou mudar assim o assado, ou analisar com mais atenção aquela parte. Ou seja, você sopra, né? E depois você morde, ou você morde e depois assopra. Isso funciona infinitamente melhor do que apenas dizer que tudo precisa ser mudado. Bebês de Hollywood. E aqui ela vai falar, né, que ela trabalhou com o pessoal de Hollywood, os atores e as atrizes, e muitas vezes eles eram adultos, mas se comportavam como bebês. Em 90% das vezes em que as pessoas ficam chateadas é porque elas se sentem inseguras. E ela fala sobre a importância de você, que já tem maturidade, passar segurança para as pessoas que estão ao seu redor trabalhando. Burocracia infantil. Com bebês e com as burocracias, o não familiar deve ser testado lentamente ou misturado com algo que já seja conhecido e apreciado. Os bebês e as burocracias também podem ser beneficiados por algo bom, como legumes ou diversidade. Se você quer testar esse item não muito popular, eles podem perceber na hora e cuspir. Gritos e chiliques não são raros. Independente de você estar cuidando de um bebê ou de uma burocracia, em primeiro lugar precisa servir o alimento e quando este for recusado, precisa pegá-lo de novo e tentar mais uma vez. Via de regra, quanto mais rapidamente o alimento entrar, mais rapidamente chegará ao destino final. Uma pausa dará ao bebê ou à burocracia tempo para pensar e recusar ainda mais. A persistência costuma compensar e senso de humor e atitude tranquila também ajudam. Tem perigo ser mãe no trabalho, aqui ela fala, né, que algumas mulheres que são mães, elas têm aquela atitude mais protetora no trabalho. Só que existe um lado, embora algumas pessoas achem isso negativo, às vezes tem um lado positivo. Porque quando há uma pessoa que tem uma figura materna, ela consegue conectar as pessoas, juntar, fazer o elo entre as situações, trazer uma sabedoria maior. Então é muito importante também. E é isso aí, hashtag só sucesso. Liderança começa em casa. Valeu, Bastião.